Eu não saí do PMDB, você sabe, né? Foi o PMDB que saiu de mim. Está agarrado no saco do Beto feito carrapato, do rato feito carrapato. Tem até um secretário de Estado. Estão apoiando o aumento da luz, da água, o pedágio, os impostos altos. Perderam a vergonha. E eu vim para uma frente política, né? O PT é uma federação. E eu me considero candidato de um movimento pela recuperação do Paraná. Um movimento para botar a casa em ordem, acabar com esse roubo na tarifa de água, de luz, os impostos altíssimos. Nelson, para os paranaenses, você sabe que as multinacionais estão com 17 bilhões de exoneração fiscal de desistência? Bilhões com B de bola. E ao mesmo tempo não tem dinheiro para pagar um aumento para o quadro geral do Estado, que ganha pouquíssimo. Sabe quanto é que daria aumento no quadro geral? Quanto? 4.600, mais ou menos. Eles desistiram de cobrar 17 bilhões das multinacionais. O que há por trás disso? Nós temos que pôr um paradeiro nessa bagunça e essa incompetência que governa o Paraná hoje. Estou na luta por isso, pelo nosso Estado, Nelson. Governador, eu analisando a biografia do senhor, eu não sou tão estatizante quanto o senhor é. Agora, também é o seguinte, para que governo do Estado, ou governo federal, ou governo municipal, ter uma companhia, ser sócio de uma empresa e dizer que não pode fazer nada em prol do povo? Isso é bonito? Nelson, eu não sou estatizante. Você está tendo uma leitura errada. Eu acho que monopólios de serviço público, que não têm concorrência, que podem cobrar o preço que querem e o povo paga ou não usa como água, energia elétrica, tem que estar na mão do Estado. A Copel, Nelson, foi fundada pelo Bento Munhoz da Rocha em 54, para oferecer energia para o Paraná inteiro, para a indústria e para as casas, com qualidade e preço módico. Não tem cabimento ela apresentar esse ano 5 bilhões e 100 milhões de reais de lucro e mandar isso para o exterior. Você sabe para onde está indo o lucro? Fundo de professores de Nova York, bombeiros de Los Angeles. Nós estamos sendo roubados, Nelson. Eu me sinto roubado cada vez que pago a conta de energia elétrica da minha casa. E o povo do Paraná todo está se sentindo assim. Agora, se você abre uma pizzaria aí na esquina de Foz do Iguaçu, vai pagar impostos pesados. As multinacionais não pagam nada? Não tem cabimento isso. Eu tenho algumas questões, é o Nélio que está falando agora, Roberto Requião, mas deixa eu fazer uma provocação de brincadeirinha. Brincadeirinha essa primeira. O pessoal aqui do lado do Paraguai quer saber se o senhor vai devolver a espada do Solano Lopes. Se é herança de família, como é que eu vou devolver? Você sabe que isso é uma lenda familiar, né? Okay. A minha mãe dizia ser neta do filho do Solano Lopes. Até hoje eu não sei se isso não é uma brincadeira. Ok. Em relação agora à possível campanha em relação ao governo do estado do Paraná, já se fazendo conversações com outros partidos, ampliando o número de siglas que estarão juntos nisso? Exato. E pretendo, vamos escolher um vice agora, que deve ser um vice amplo, porque é a defesa do Paraná. Eu quero empunhar a bandeira verde e amarela do Brasil numa mão e a bandeira do Paraná na outra. Nós temos que defender o nosso Estado. Não é possível que continue a bagunça como está. Você sabe quanto eles puseram para propaganda até julho, que é quando é proibido propaganda do Estado no orçamento? Não. 168 milhões de reais. E o Rato outorga de 104 antenas de transmissão radiofônica no Estado. E tem aí 5 ou 6 operadores de televisão regionais, mais o SBT. Ele está repassando o dinheiro do Estado para o próprio pai, para ele mesmo, para a família. É uma vergonha isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma ausência de governo. Veja o que aconteceu em Guarapuava ontem. 182 mil habitantes em Guarapuava. Tinha 3 automóveis e 9 policiais no policiamento da cidade. E veio um bando aí de 35, 40 bandidos.
Nós estamos abandonados em termos de gestão. É uma incompetência absoluta. E nós precisamos recuperar isso em nome do Paraná, da nossa gente, dos nossos filhos e dos nossos trabalhadores, Nelson. Governador, o senhor que já morou em Foz do Iguaçu, sempre vem por aqui, volta e sempre está aqui em Foz do Iguaçu. E gosto muito. A gente sabe disso. O senhor tem grandes amigos aqui na cidade. Mas deixa eu fazer aqui, pontuar o seguinte. Eu acredito que proporcionalmente para os estados brasileiros, os maiores investimentos do governo federal, e o senhor, por favor, me corrija, proporcionalmente eu acredito que seja exatamente em Foz do Iguaçu, governador. Com a segunda ponte, com o Paraguai, a duplicação da rodovia. A segunda ponte é um investimento de Itaipu, né? Sim, eu sei, mas poderia muito então, bem... Então não é um investimento do governo federal, é um investimento da empresa de Itaipu. Tá, então o que eu quero colocar para o senhor é o seguinte, em sendo governador do estado, o que sobra para o nosso canto aqui, o que o senhor pretende? Fazer o que eu já fiz. Você sabe mais do que eu, Nelson, tenho certeza, que eu trabalhava com 399 municípios, o que nós fizemos por Foz do Iguaçu. A rede de água, o colégio agrícola, as rodovias pavimentadas, as escolas, o hospital que nós construímos em parceria com o velho MAC, né, o Bugio Vermelho. Eu tenho Foz do Iguaçu no coração. A minha família foi das primeiras famílias que habitaram Foz do Iguaçu. A primeira fotografia das cataratas é de um Requião, que era irmão do pai da minha mãe. Então eu tenho uma paixão especial. Nós estamos na fronteira. Nós temos um município fantasticamente turístico, né? Eu, quando era menino, eu conheci a minha mulher na beira das cataratas, lá no Poço Preto. Desde criança eu ando por aí. Então, Foz do Iguaçu está no meu coração e precisa de investimentos pesados para gerar emprego também, não é só o turismo, né? Governador, o senhor chegou a cunhar uma frase que teve um efeito grande no tempo da sua campanha em relação ao pedágio. O baixa ou acaba e tal, e aquilo credenciou o senhor. Tenho certeza que o senhor, muitos dos votos do senhor, foi pela tomada de posição que o senhor tem. Nesse momento, existe a possibilidade, claro, do senhor ser eleito governador do estado do Paraná e vai pegar um processo que não está desencadeado ainda, né? Que é esse projeto de uma nova forma de pedágio, de outras praças. Uma nova forma mais cara, com mais 15 praças. Com mais 15 praças. Isso é ridículo. Tá. 62% a mais. E preço mais alto. Então o senhor estará com a faca e o queijo na mão em relação a isso, como governador do estado. E aí Uso a faca e corto o queijo. Certo. Eu reúno a Assembleia e cancelo a licença do governo federal de fazer pedágio nas estradas do Paraná. Nós poderíamos, Nelson, fazer um pedágio público, aonde cobram R$100, cobramos uma pequena fração disso, para cortar o mato, manter uma ambulância e um reboque. Não é? Até que eu verificasse que o Estado podia dispensar isso tudo. Porque, na verdade, os investimentos que deveriam ser feitos não foram, né? Não foram. Que eles deram aumentos por causa dos degraus. Os degraus eram estradas duplicadas, grandes viadutos que não foram feitos, e o DER e a agência reguladora autorizaram o aumento da tarifa, e nós fomos roubados em 10 bilhões de reais. O pedágio foi operado por uma quadrilha, e não tem ninguém na cadeia, nem no DR, nem na agência. A agência que autorizou, e nem nos governos. E estão fazendo acordo aí de leniência, para as pedageiras fazerem algumas coisas que não fizeram, mas o crime foi absolutamente encoberto. E o pedágio acabou porque acabaram os 25 anos. Agora eles querem fazer por mais 30 anos, com mais 62% de praças, mais 15 praças e com preço mais elevado, conforme a Agência Nacional de Transporte Terrestre já declarou. Nós temos que acabar com isso. Foz do Iguaçu precisa de uma estrada duplicada. Não é de um roubo de pedágio para enriquecer grupos econômicos e não trazer benefício nenhum para a região.
Ou seja, em outras palavras, esse modelo com essas tarifas que se fala, que se especula, Roberto Requião, sendo governador do estado do Paraná, não existirá. É isso, né? É preciso ganhar a eleição e impedir que faça a licitação. Não tem cabimento esse pedágio. Um pedágio de manutenção, não é? Para manter as estradas em bom estado e investimento nas duplicações, seria até razoável. O pedágio que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é privado, tem sempre uma rodovia pública do lado gratuita. Você escolhe por onde quer ir. Não tem nenhum cabimento. Esses caras ganharam bilhões de reais e fizeram muito pouca coisa. E agora, não sei se você notou, Nelson, eu tenho andado muito nas estradas do Paraná. Parece que até a polícia rodoviária servia só ao pedágio. Né? Você não enxerga mais rodoviária no Paraná. Você vê os postos abandonados. Você não vê mais policiamento na estrada. É verdade. Governador, eu estou indo para o final aqui dos meus questionamentos, porque o tempo passa com o senhor aqui. Eu estava vendo os dados, e quem me passou, eu estou dando credibilidade, que seriam dados do IBGE, governador, o seguinte: 13 estados brasileiros, o que era a Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, algo assim, em 11 ou 12 estados brasileiros, o número de Auxílio Brasil, de gente que se beneficia com esses programas, é maior do que o número de empregados. Tá? E, com exceção de São Paulo, o Paraná até tem um volume razoável, com mais vantagem de gente empregada do que desempregada. Mas, ou seja, o emprego assola o país todo. O que é a indústria que não está indo bem? Porque tem alguns segmentos da economia que vão bem. O agronegócio vai muito bem, por exemplo. O agronegócio excepcionalmente bem. E o Paraná é fortíssimo nisso. Eles estão plantando dólar, Nelson. Eles estão plantando aquilo que tem um preço bom no mercado internacional. Mas está faltando arroz e feijão na mesa. E nós temos a metade da população brasileira com dificuldades alimentares já. Isso. Isso é muito sério. Então nós temos que fazer um esforço brutal a favor da pequena e média agricultura, que produzem a variedade de alimentos que vão para a nossa mesa. Não devemos negar o apoio ao agronegócio, que é importante a gente ter dólar em caixa, o Brasil ter para negociar com o mundo, né, com o planeta e com todos os países. E nós temos que montar uma política brutal de emprego. Agora, a inflação é o problema maior. Depois vem o desemprego. Porque a inflação pega, inclusive, quem está empregado hoje. Agora, por que a inflação está desse tamanho, Nelson? Porque o preço da energia elétrica no Paraná está na lua desnecessariamente. Porque o preço da água está um escândalo. Porque os impostos das pequenas empresas são pesadíssimos. Lembra que nós, no nosso governo, nós cobrávamos 0 da microempresa e de 18% nós baixamos para 2,5% da pequena empresa. Nós temos que dar um estímulo muito grande para nova possibilidade de industrialização do Paraná, de funcionamento das empresas. Água, energia barata, impostos baixos e fomento de emprego. Não é nem empréstimo, é fomento. O Estado tem que impulsionar isso tudo. Não pode haver, Nelson, um governo que não tenha identidade com a população, que não exerça a fraternidade e o amor pelas pessoas. É isso que está faltando. Nós estamos numa desordem total. Agora, 168 milhões para a comunicação. Uma boa parte vai para o bolso da família, do pai, do ratão. Isso é um escândalo. Qualquer país do mundo já teria colocado esse pessoal diante dos tribunais e provavelmente na cadeia. Aqui não. Aqui vale tudo. Requião, obrigado pela tua presença aqui, viu? Nelson, eu aqui agradeço o espaço que se me deu para falar com essa minha amada Foz do Iguaçu. Ok, grande abraço. Obrigado, Requião. Agora são